Meus amados, esse é o momento do nosso culto onde nós vamos meditar na palavra do Senhor, termos um tempo precioso de devocional. A expectativa do meu coração é que Deus de fato fale comigo, fale com você, traga o pão dele para a sua vida, para a sua existência. Depois de cantar, depois de louvar, depois de orar, intercedendo, depois de contribuir, nós temos esse tempo tão precioso de meditação e aprofundamento na palavra dele. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, nós lemos em nossas devocionais até o versículo 23, e eu propositalmente deixei o versículo 24 e o versículo 27 para analisar hoje com os irmãos, visto que essa parábola tem um conteúdo um pouco mais dilatado, então para fazer uma exposição dela nos nossos devocionais com um tempo mais diminuto seria mais difícil. Então, hoje nós vamos estudar a parábola das duas edificações, dos dois construtores e de duas casas, que se encontra lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, os dois fundamentos. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra ela. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Eu quero propositalmente ler também o versículo 23 desse capítulo, porque essa passagem ela é intimamente ligada com a que nós vamos analisar hoje. O versículo 23, ele vai dizer o seguinte: então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Amados, todos nós sabemos que estamos nessa caminhada, nas parábolas de Jesus, em nossos devocionais lá no da Trilha da Graça, às 19 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Até agora já fizemos pelo menos 19 estudos baseados nessas importantes parábolas contadas por Jesus, com aplicações profundas. E como eu tenho dito lá, Jesus não tinha nenhum pundonor em tocar em pontos chocantes e nevrálgicos para aquele contexto. Ele abordava todos os temas, ainda que não fossem populares para aquele contexto. Aqui ele ainda está no Sermão do Monte, trazendo a mensagem ali no Sermão do Monte, e com isso, à medida que ele ia contando as suas parábolas e trazendo essas mensagens profundas, ele foi arrebanhando muitos seguidores e também expeliu alguns outros, pois as suas palavras nem sempre apeteciam aos corações, e com frequência desafiava os seus ouvintes a mudarem de vida e também de caráter. E hoje, o texto que nós estamos diante de nós, Jesus coloca em tela dois construtores, um que construiu uma casa num determinado tipo de fundamento e outro que construiu uma casa num outro tipo de fundamento. Cada um deles adotou um estilo diferente de fundação, o que naturalmente resultou no final diferente diante das intempéries do tempo, das intempéries da vida. E vale salientar que aqui Jesus, novamente, traga aí para o seu coração, ele está no final do Sermão do Monte. E o foco principal aqui nesta parábola é mostrar para a sua audiência que o fundamento sobre o qual construímos a nossa casa, e aqui em específico a nossa casa espiritual, a casa da nossa vida, é importantíssimo. Por isso eu quero meditar com você meu irmão, com você minha irmã, nesta manhã, sobre os elementos contidos aqui nessa parábola, porque são de grande valia para a construção das nossas casas espirituais. Com frequência nós damos pouca importância para esses elementos aqui, mas precisamos de fato fazer com que ele salte do texto sagrado e pule para o nosso coração, a fim de avaliar a nossa existência e a nossa caminhada com Deus e onde estamos edificando a nossa vida. E eu quero iniciar com você então, fazendo algumas comparações importantes. Vejam só, a parábola narra, como os irmãos já leram, narra a história de dois tipos de pessoas, e essas pessoas muito diferentes, mas a despeito das suas diferenças quanto ao seu caráter, existem algumas semelhanças e características em comum aqui nesses dois homens, e deixe apontá-las para você
você nesse momento. A primeira semelhança que salta aos nossos olhos, que é mencionada aqui, é que os dois homens ouviram Jesus compartilhar a sua mensagem de fé, arrependimento e salvação. O versículo 24 e o versículo 26 vai dizer o seguinte, o versículo 24 diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então esse primeiro homem recebeu a mensagem e edificou a sua casa com base naquela mensagem que ele interpretou para o seu coração, que ele sorveu para a sua alma, e edificou a sua casa com base no verdadeiro fundamento. E o versículo 26 vai dizer o seguinte: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Assim, os dois homens conheciam o caminho da salvação, a palavra do Evangelho. Ambos ouviram o Evangelho e cada um teve uma reação diferente diante dele. E a segunda semelhança que nós podemos destacar aqui é que cada um desses homens construiu uma casa com base nesse entendimento. Ouviram, tiveram um entendimento, ou seja, de acordo com aquela percepção de cada um deles, quanto à mensagem que estava sendo capturada pelos seus corações, eles edificam a sua casa. Naturalmente, irmãos, Jesus não está aqui emitindo conselhos sobre construção civil. Embora os conselhos aqui, as orientações que ele emite, são em tudo valiosas, porque construir uma casa na areia, você vai ter grandes dificuldades. Mas a casa aqui nesta parábola precisa ficar realçada, que representa, de fato, como eu já fiz referência, a construção de uma vida espiritual edificada ou não em Deus. Ou seja, cada homem construiu uma vida baseada na interpretação da mensagem de Jesus. E isso significa que as duas pessoas acreditavam na mensagem até um certo ponto. Ou seja, os dois ouviram, os dois capturaram a mensagem, mas foi apenas até um ponto. Cada um deles aplicou essas palavras de Jesus em sua vida como bem entenderam. Outro detalhe importante, que é digno de nota, é que ambos construíram na mesma região. O versículo 27 vai dizer que a tempestade foi severa, e essa tempestade afetou as duas casas. Portanto, elas devem ter sido construídas no mesmo lugar, numa mesma geografia. Isto mostra que não adianta, guarde isso na sua mente, no seu coração, não adianta você estar próximo da rocha, não adianta eu ser amigo do Evangelho, ou você ser amigo do Evangelho, ou mesmo um frequentador de uma igreja local. Eu preciso de fato estar firmado na rocha. Caso contrário, quando a chuva vier, eu não resistirei e ruirei como essa casa. Então não adianta ter a aparência de quem de fato foi um aderente ao Evangelho. Não adianta ter um assentimento teológico, não adianta nada disso. Você precisa de fato viver como Jesus preconiza aqui nessa parábola. E é provável que de fato eles construíram com os mesmos materiais semelhantes. E quem sabe até o mesmo projeto foi usado. Exatamente o que essas casas nos parece é que elas eram idênticas, com a mesma planta, quem sabe com o mesmo tamanho. E Jesus está trazendo aqui o imaginário dos seus ouvintes, a ideia que essas são as pessoas, ao responderem de maneira diferente ao Evangelho. E talvez não exista uma mensagem mais cristalina do que o Evangelho da graça. No Evangelho não temos apenas um conhecimento teológico, não temos um conhecimento místico que as pessoas precisam ficar tateando para encontrá-lo. O apóstolo Paulo vai explicitar isso claramente em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, dizendo o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia. Percebam que nas palavras aqui do apóstolo Paulo está o Evangelho condensado, está o Evangelho diminuto, e é nesta palavra que uma pessoa precisa crer para ser salva. Ainda em Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer: se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e acreditar no seu coração, trazer para a existência da sua alma que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você será salvo. Por isso, não há um segredo hermeticamente fechado no Evangelho para produzir salvação. Não, o processo é simples, mas envolve
crer de todo o coração e de se entregar ao Senhor, confessando Ele com a sua boca e crendo no seu coração. Assim, todo aquele que crê em Jesus naturalmente se arrepende de sua vida pregressa, a sua vida trevosa, a sua vida vil no pecado. Sim, agora esse pecador não mais, de fato, tem o pecado como dono da sua vida, mas o Senhor passa a ser Senhor e Mestre e o Salvador da sua existência. Por isso, essa pessoa se submete de fato ao senhorio e à vontade de Cristo. Desta maneira, temos a compreensão que fica evidente nas palavras de Jesus, que as pessoas, ao ouvirem o Evangelho, certamente, sempre terão pelo menos dois tipos de reações. O primeiro tipo é aqueles que ouvirão e crerão em Cristo, e nele solidificarão as suas vidas. E o segundo é aqueles que ouvirão o Evangelho e não crerão em suas palavras. Assim continuarão levando suas vidas firmadas em si mesmos, ou seja, em qualquer outra coisa que não seja Jesus. O fato é que é impossível ouvir a palavra de Deus e não se posicionar diante dela. Enganam-se aqueles que pensam que pode fazer isso. Independente da reação de uma pessoa, sempre estará construindo a sua casa com base nestas palavras de Jesus, seja num solo, seja em outro. Em algum lugar você vai edificar a casa da sua existência. E num certo sentido, é possível frequentar a mesma igreja, ouvir a mesma pregação, viver o mesmo tipo de vida de outros cristãos, isto é, uma vida com verniz religioso, bem parecido com um cristão verdadeiro, e externamente essas pessoas serão idênticas, mas nas bases estão em lugares diferentes. E é aqui que se encontra as verdades e as diferenças lacunares desses dois tipos de pessoas. Neste contexto, Jesus está direcionando o seu sermão aos cumpridores das leis, aqueles que se apeteciam das leis, que viviam de maneira ilibada, de maneira ortodoxa em suas crenças, servindo inclusive de apoio para a igreja de então. São pessoas honoráveis, sim, são bem parecidas com aquelas que edificam a sua casa sobre a rocha. Tem muito em comum, mas só pelo lado de fora. Segunda coisa que nós precisamos ter em mente é que, embora existam várias semelhanças, não são semelhanças verossímeis. Por quê? Existem também algumas diferenças muito importantes entre esses dois tipos de pessoas. Vejam só. Vejam as diferenças aqui constadas ou constantes nesse texto. Uma das diferenças é que o primeiro construiu a sua casa sobre a areia. Ele não se preocupou muito para preparar a sua construção. Talvez ele comprou o terreno mais barato que ele encontrou, talvez até vendido por aquele grupo do versículo 23 que eu li para vocês, que era o grupo dos falsos mestres. Ele comprou o terreno mais barato, pois ao encontrar aquele primeiro lugar, ele logo pensou que aquilo era muito conveniente e imediatamente construiu a sua casa. O problema é que ele construiu a sua casa sobre a areia. E todos os que estavam ouvindo Jesus naquele momento sabiam que a areia é instável, pois ela se movimenta, ela tem alguns movimentos. Por isso as suas bases serão sempre volúveis, nunca serão firmes. Então, já fica aqui evidente que Jesus está falando de um tipo de pessoas que ouvem o Evangelho, mas em vez de crer em Jesus, acreditam que podem construir as suas vidas nas areias movediças da sua filosofia, da sua sabedoria própria, de uma religião humana ou a partir das suas próprias realizações. Essas pessoas são movidas por aparências religiosas externas, por fé em si mesmas, ao invés de fundamentar e fixar a sua fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é aquele tipo de pessoas que, quando ouvem a mensagem do Evangelho, até crê que existem alguns pressupostos importantes do ponto de vista da generalidade do Evangelho, mas escolhem seguir apenas alguns pontos que para eles são interessantes. Esses pontos, com frequência de fato, levarão a uma interpretação inadequada daquilo que é a palavra e a vontade de Deus. De qualquer maneira, eles vivem do formato que apetecem o seu
coração. Assim, a obediência ao evangelho por parte dessas pessoas é sempre balizada por aquilo que eles gostam ou não. Então são como pessoas que vão a um supermercado. E ali no supermercado eles selecionam alguns itens e desses itens eles vão balizar aquilo que é agradável para guardar no seu carrinho ou não. A fé dessas pessoas é baseada em obras que parecem estar certas, mas que não têm poder de salvar a alma. Paulo descreve esse tipo de pessoas como tendo uma forma de piedade, mas negando o poder dela, o poder da palavra, e se afasta dessa palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer isso. Note que a escolha de edificar a casa sobre a areia é muito mais fácil, pois inicialmente você não se preocupa em fortalecer as suas bases. O fulcro não será necessário para esse tipo de edificação, e a casa rapidamente é construída. Uma pessoa que crê no evangelho desta maneira não precisa de muitas coisas, pois apenas uma pequena mudança aqui, outra lá, é o suficiente para passar um verniz religioso. Assim, engana-se a si mesmo e às vezes, e com muita frequência, aquelas pessoas que estão ao seu redor. Esse tipo de vida nunca exigirá compromisso. Sim, compromisso verdadeiro, sacrifício, negar os seus interesses pessoais, pois para esses é possível conciliar a vida pregressa de pecado, de vícios no sentido da alma, o vício da alma, aquilo que está colado na minha alma, com o evangelho tranquilamente. Para essas pessoas, eles podem fazer as duas coisas com tranquilidade. Basta participar de um clube religioso, ser filiado a uma igreja e o resto está tudo certo, automaticamente tranquilo. É por isso que vemos alguns, infelizmente nos dias de hoje, que estão firmes com Jesus e amanhã já estão longe. Depois voltam, depois vai. E aí é esse jogo de entra e sai. Esse tipo de pessoas que quando o Senhor exige compromisso verdadeiro, eles sempre têm uma desculpa para apresentar a Ele, ao Senhor. Quando Deus exige desses construtores de areia e pede verdadeira rendição ou rendição total à sua vontade, eles têm, como disse, sempre boas desculpas. Lembram-se de Lucas capítulo 14, do versículo 18 ao 20, quando Jesus conta a história de um certo homem que ofereceu um banquete maravilhoso e convidou as pessoas a participarem? O texto bíblico vai dizer que uns começaram dizendo, um por um, começaram dizendo o seguinte: Senhor, desculpe-me, porque acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Para um pouquinho aqui. Você acha mesmo que alguém que comprou uma propriedade não viu antes? Alguém que comprou um sítio, um terreno, não foi lá fazer uma avaliação antes? Aqui a desculpa desse jovem é que ele precisava lá medir o terreno que ele já tinha comprado. O outro pede desculpa e diz o seguinte: Senhor, acabei de comprar 5 juntas de jumento e estou indo experimentá-la. Você acha que quem comprou uma Ferrari não faz um test drive antes? Não é? Olha a desculpa esfarrapada. O terceiro diz: por favor, Senhor, me desculpe, eu acabei de casar, por isso eu não posso ir na sua festa. Então, meus irmãos, aqui nós vemos um sem número de desculpas. E o que precisa ficar claro aqui com essas pessoas é que essas pessoas edificam as suas vidas de maneira inadvertida. Elas nunca servirão a Deus verdadeiramente. Esse grupo está preocupado com as coisas instantâneas, do tipo do do des, aquela expressão latina que é dando para receber. Lembra disso? Eu dou algo e eu quero logo receber. Agora que eu faço parte desse grupo religioso, então todas as bênçãos precisam estar sobre mim, sobre a minha vida. E quando isso não acontece, eles ficam desapontados e deixam a fé. Aliás, nunca estiveram verdadeiramente na fé, por isso vão embora tristes, como aquele jovem rico que indagou a Jesus sobre a salvação. Quando Jesus disse o que ele precisava fazer, não como mérito da parte dele, mas como volição do seu coração para obter a salvação, ele saiu triste e foi embora. Mas, irmãos, nós temos um segundo grupo de pessoas nessa parábola. E esse segundo grupo edificou, representado por esse homem, edificou a sua casa sobre a rocha. E de cara vemos o contraste aqui com o anterior. Pois enquanto um se valeu da facilidade da construção sobre a areia, esse segundo preferiu cavar fundo na rocha. E não é aqui um trabalho fácil, pois envolve bastante esforço, dedicação e até
até sacrifício, mas vale a pena, pois a rocha oferece a segurança eterna e ela não se move. Diferente da areia, a rocha é estável, está ali eternamente. Com isso, Jesus está falando das pessoas que ouvem o Evangelho, acreditam ao ponto de alicerçar as suas vidas completamente nele. E essa rocha aqui referenciada é a mesma de Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 20. Sim, é o próprio Jesus, o próprio Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que edifica toda uma construção e deixa-a sempre segura. Por isso, aqueles que ouvem as palavras de Cristo e creem nele, sabem que somente ele tem o poder para salvar a sua alma. Essa é a convicção do Evangelho, que ele, de fato, é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele, de fato, é a estrada que conduz ao Pai, é a BR-1 de Deus, é o Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Essa mensagem penetra em seus corações, aqueles que edificam a casa sobre a rocha de maneira tão profunda que eles não podem se basear em nada além ou aquém disso. A base deles, a base desse grupo é a rocha e a rocha eterna. Por isso, essa mensagem tão poderosa ganha um significado tão altaneiro no coração dessas pessoas ao ponto de largarem tudo e renderem-se ao Evangelho, mudando completamente as suas vidas. E como fruto desta rendição, existe a obediência, a submissão no coração destas pessoas. Por isso, fazer a vontade de Deus e se afastar daquilo que o desagrada é um desejo constante do coração dessas pessoas. Nada será difícil demais para que essas pessoas façam a vontade de Deus, pois esse já fez tudo entregando o seu filho lá na cruz por mim e por você. Portanto, fazer a vontade de Deus trata-se de algo natural para esse coração. Essa pessoa nutre de fato um coração compreensivo e que Deus merece o seu melhor e busca fazer, não para alcançar status externo diante dos homens, mas para agradar o coração de Deus, para auscultar o coração do Senhor e de fato acessar as mais ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, no versículo 3. Quem está na rocha jamais terá dificuldades para obedecer a Jesus Cristo. Essa é uma das marcas do verdadeiro cristão. Ele mesmo disse isso lá em João, capítulo 14, versículo 15, o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Naturalmente, essa colocação tem um antitético, que se eu amo, eu obedeço. Se eu não obedeço, alguma coisa está com dificuldades no meu relacionamento com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essas pessoas, de fato, amam ao Senhor. Quem edificou a casa na rocha, que teve as dificuldades de cavar, amam ao Senhor, amam a sua palavra e tem nela a sua prioridade de vida. 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6 diz: sabemos que o conhecemos, se conhecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está se aperfeiçoando. Desta forma, sabemos que estamos aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Perceba aqui, para um pouquinho para um entendimento. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, não está dizendo que aquele que ama ao Senhor e segue os mandamentos é perfeito. É uma pessoa que não tem dificuldades. É uma pessoa que não falha, nada disso. Ele está dizendo que inclusive o amor de Cristo, ou o próprio Cristo, está sendo aperfeiçoado nesta vida. Portanto, a partir do exposto, Jesus está aqui, nesse momento, deixando nítido, claro, límpido, transparente a diferença desses dois tipos de pessoas, ou a forma de pessoas que respondem ao Evangelho. Aquele que constrói a sua vida nos alicerces da fé em Cristo, e o outro que baseia a sua segurança e a sua vida na religião, nas práticas religiosas, nas boas obras ou em coisa desta natureza. Deixe-me dizer algo inequívoco a vocês nesta manhã. Tenha certeza, você está edificando a sua vida num desses dois tipos de alicerces, ou sobre a rocha ou sobre a areia. Não existe uma terceira opção. E aqui vão 3 perguntas rápidas para você. O que ou quem é o fundamento da sua vida?
Segunda, você está construindo a sua vida na rocha sólida do Evangelho? Terceira, ou você está construindo a sua vida na areia movediça? Lembre-se, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, tem uma palavra que eu gosto muito, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Terceiro e último lugar, fica evidente e finalmente Jesus traz aqui os resultados das duas construções diante das intempéries. O texto vai dizer que após as duas casas estarem construídas e alicerçadas, cada uma em seu fundamento, começaram as chuvas. E unidas às chuvas vieram as tempestades, os ventos soprando fortemente sobre as duas edificações. Note que temos uma mensagem dupla, pois no primeiro momento aqui podemos aplicá-la à questão das intempéries ou das tempestades que enfrentamos em nossas vidas. E se estivermos firmes e fundamentados na rocha eterna que é Cristo Jesus, não sucumbiremos. Essa é a primeira mensagem que podemos depreender e capturar. Por isso é importante estarmos firmes na rocha. Mas também trata de uma mensagem aguda para o juízo final, pois essas duas edificações também serão julgadas no dia do juízo final. Neste dia, uma ficará em pé e a outra irá ruir terrivelmente, literalmente, irá ruir. Jesus diz que essa segunda casa, ao enfrentar o julgamento, desabou e a queda foi grande, versículo 27. Isto é, a casa foi totalmente destruída. Essa casa, que anteriormente era bem ornamentada, onde as pessoas se refestelavam, sem a preocupação com os seus fundamentos, não sobrou nada. Não sobrou esperança, não sobrou sonhos, não sobrou planos ou qualquer coisa. Tudo foi destruído e varrido. Não sobrou literalmente nada. Não existiu nada a partir desta tempestade. Aqui Jesus está mostrando a fugacidade de uma vida alicerçada em qualquer coisa que não seja o evangelho dele mesmo, o evangelho de Cristo. E ele mostra que quando esse dia chegar, não adiantará confiar na religião, nas boas obras, numa experiência emocional, teológica que tiveram, ou na igreja que frequentaram, ou qualquer outra coisa. Eles verão a casa construída desmoronar e cair diante do julgamento de Deus. Em outras palavras, essas pessoas, infelizmente, não passarão a eternidade com Deus, desfrutando da sua gloriosa presença. E a afirmação de Jesus, essa afirmação ela é realçada porque essa parábola ela tem a conexão com a parábola que eu fiz menção e fiz questão de ler apenas o versículo 23 de Mateus 7, onde Jesus está falando ali dos falsos mestres, e o versículo 23 diz que, de fato, Jesus não conhecia aqueles homens. Jesus narra a tragédia de alguns que viveram os caracteres religiosos, até manipulavam o sagrado. Do versículo 21 a 23, eles manipulavam o sagrado, realizavam alguns milagres e sinais, isto em nome de Jesus, mas não tinham uma verdadeira vida de intimidade com Deus. Construíram as suas casas sobre a areia. Essas pessoas tiveram um final trágico, e eu faço questão de referenciar o versículo 23 que lemos no início. Diz o seguinte: então lhes direi, Jesus, lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O juízo é severo, é triste, porém é justo e amoroso, pois essa é a essência do nosso Deus. Mas por outro lado, nós temos aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha. Sim, ela sofreu a mesma tempestade. A chuva também abateu sobre essa casa, mostrando que, diferente do que alguns pregam, que quando você se torna um cristão, você se torna imune às dificuldades da vida, aqui vemos que isso é um engodo, pois quando a tempestade vem, ela atinge a todos. Deus não nos prometeu a blindagem das dificuldades da vida, das vicissitudes da vida, dos problemas da vida. Por isso, assim como a outra casa, essa também foi submetida a todas as dificuldades. E quem sabe, ela foi até danificada, ela pode ter sido até abalada, mas não caiu, pois ela estava sobre a base verdadeira, firme e resistiu à tempestade. Irmãos, de fato, essa casa só resistiu porque ela foi construída sobre a palavra de Deus e sobre o evangelho da graça. As bases profundas dessa casa, o espequê dessa casa ou dessa vida não eram nas obras do construtor, mas sim no sacrifício e nos méritos
de Cristo. Essa pessoa, de fato, creu em Cristo, creu que Ele morreu pelo seu pecado, ressuscitou dos mortos e tem poder de salvar qualquer que crer nele. Meus amados, não existe outro caminho, senão esse, para ser aceito por Deus. O caminho são os méritos de Cristo, e é só eles que podem nos fazer chegar a Deus, termos a nossa casa solidificada nele. Não se engane, pois a adesão ao rol de membros de uma igreja não te pode salvar ou levar para o céu. Ser uma pessoa honrada, honesta, religiosa, que pratica o bem, tudo isso é bom e deve ser almejado por todos nós, mas não te levará para o céu. Você pode ser alguém extremamente versado nas ciências, na filosofia, ser um poliglota, um cidadão do mundo, entendedor de tudo, mas isso também, no último dia, no dia do juízo final, não vai poder levar você para o céu. O único que pode te levar para o céu é Jesus. Por isso, deve ser alicerçado nele a sua fé. Ele é o melhor caminho se você deseja a salvação. Guarde isso, meu irmão. Guarde isso, minha irmã. Certamente, as pessoas que construíram as suas casas sobre a areia não esperavam que ela iria cair, pois estava tudo certo com a casa. A aparência dela era exatamente igual à do vizinho, a casa ao lado. Inclusive, o seu construtor podia jactar-se, dizendo que era mais esperto do que o outro, pois não precisou se sacrificar para construir a sua casa. Ele fez o mesmo que o outro e não se esforçou quase nada nesta construção. Por isso, ele podia dizer, o outro é um bobo. Que é isso? Ele poderia ter feito o mesmo que eu e já estaria desfrutando dos benefícios desta casa. Vejam que ele não errou na região que ele construiu a sua casa, pois ele construiu na mesma região. Ele não errou no material, pois provavelmente ele construiu com o mesmo material, mas ele não estava adequadamente construindo no mesmo fundamento. Então o seu erro foi rotundo quanto ao fundamento, pois embora não aparecesse facilmente, mas o fundamento era mais precioso e mais importante do que a questão estética. Era nele que toda a construção se baseava. O grande ensinamento dessa parábola, meus irmãos, é que Jesus está encerrando aqui o Sermão do Monte, de fato, está caminhando para a conclusão do Sermão do Monte, e Ele quer que eu e você construamos a nossa casa nele, não em qualquer outro lugar, mas nele, porque se nós tivermos a nossa construção edificada nele, teremos certeza que ela não ruirá diante das tempestades. Ainda que você esteja construindo com materiais nobres, ainda que a fachada seja a mais bela que você pode imaginar, ainda que pareça totalmente resistente, mas se for construída sobre a rocha, aliás, sobre o fundamento errado, ela cairá. Provavelmente os engenheiros dessa casa, como eu fiz referência, não só os vendedores, mas o engenheiro dessa casa foram os falsos mestres, lá do versículo 15 ao versículo 20, que nós já fizemos referência aqui. Meus irmãos, mantenha-se longe de quem coloca qualquer fundamento no lugar do Evangelho. Mantenha-se longe de qualquer pessoa que te instrua que o Evangelho é só menos importante e você pode fazer pela sua própria força ou pelo seu braço. O fundamento adequado é Cristo, é a rocha. Se você edificar a sua casa em qualquer outro lugar, você terá dificuldade. Eu quero concluir a nossa meditação, a nossa reflexão de hoje, dizendo o seguinte: veja só, essa mensagem diz que todos nós estamos na jornada de construtores das nossas casas espirituais. Todos os dias estamos edificando paredes, aumentando uma sala, acrescentando um banheiro, arrumando a fachada, enfim, estamos nesse trabalho. A nossa vida é um trabalho de edificação. Mas lembre-se, não importa o que você faça de maneira externa, não importa o que você vai fazer na externalidade da sua casa, o mais importante continua sendo a base que você tem para construí-la. Os alicerces da sua casa é mais importante do que tudo quanto você fará pelo lado de fora. Tenha certeza que ela está sobre a rocha que é Cristo Jesus. Mas se você lendo esse texto aqui de Mateus, que nós acabamos de ler, esse texto bíblico, você percebeu que está construindo a sua casa sobre qualquer outro fundamento que não seja Cristo, você tem um problema. E você pode mudar hoje esse fundamento. Você pode reestruturar a sua casa, sim, voltar para o fundamento verdadeiro. Você pode vir a Jesus e começar a construir sobre o fundamento certo, a rocha eterna.
Isso fará toda a diferença quando a tempestade chegar. Tenha certeza que quando a tempestade chegar, as únicas casas que permanecerão em pé são aquelas construídas sobre o sólido fundamento que é a rocha de Cristo Jesus, ou a rocha que é Cristo Jesus e a sua palavra. Eu espero que essa mensagem entre no seu coração e te faça refletir, e te faça buscar mais ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção, em seguida eu quero voltar e orar com você, em nome de Jesus.